Vamos falar um pouco sobre mensageria com IoT. Foi a primeira vez, na verdade, que eu ouvi falar de mensageria, foi com um brother meu, que ele já foi um dos mestres de IoT aqui no Seven Masters, e aí ele me falou que a IoT usa mensageria, e eu fiquei tipo, por quê, né? E aí vamos entender então, vamos lá. Bom, eu sou o Rogério, eu trabalho também no Nextcode, mesma empresa do Lucas, infelizmente. Não, eu sou arquiteto de soluções lá também, a gente ocupa a mesma posição, então a gente treta pra caramba. Não está aparecendo aqui embaixo, mas vai ter um QR Code aí, depois vocês podem clicar nas paradas. Meu nome de usuário é RJ Munhoz, em todas as redes que eu não tenho vergonha de compartilhar nas palestras. Então, se vocês quiserem me achar em qualquer lugar, é RJ Munhoz, e eu estou o tempo inteiro no Telegram, pode me chamar para trocar ideia. Hã? Não. Eu faço parte da iniciativa do Barraco. O Barraco é um hackerspace. Para quem não sabe, hackerspace é um lugar onde as pessoas se juntam para colaborar nos projetos e tudo mais. É bem legal. E o Barraco é um hackerspace novo que está surgindo em São Paulo. Então, acessem o site lá, o barra.co, então o Barraco, para ficar por dentro das novidades. Vamos lá. IoT, Internet of Things. Basicamente é quando qualquer coisa conecta com a internet, qualquer coisa que normalmente não conectaria com a internet, conecta com a internet. Então, você tem lá, sei lá, tipo, geladeira que conecta com a internet, você tem aquário que conecta com a internet, cortina, janela, portão, termostato, essas paradas tudo, isso aí tudo é IoT. Então são coisas, né, qualquer coisa, coisa comum, que tem internet, e aí você tem a internet das coisas. Beleza? MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Então é um protocolo para transportar a mensagem, para fazer mensageria também. E já citaram ele aqui hoje, o RabbitMQ usa MQTT, se eu não me engano. Então, o RabbitMQ é uma das soluções mais populares que tem de fazer mensageria. A gente usa ele lá na Nextcode, que nem o Lucas estava falando. E beleza, então a gente sabe que é IoT, a gente sabe que é MQTT. Mas por que juntar os dois? Eu também tive essa dúvida, porque para mim a IoT é uma coisa que, sei lá, era super simples, né? A gente tem... eu colo geralmente com a galera do Garou Hacker Club lá, e lá eles têm um sensorzinho na porta, e aí toda vez que alguém abre a porta, ele atualiza o status no site dizendo que o Garou está aberto, né? Isso é IoT também, show, um sensor conectado com a internet. E aí eu perguntei, eu não lembro o que aconteceu, mas alguém me falou assim que na verdade, o Raspberry Pi, que está conectado nesse sensor, ele fica o tempo inteiro lendo o sensor, e que quando você bate lá, o status não é exatamente real time, ele tem um delayzinho. Eu fiquei tipo, tá, por quê? Porque se você tem ele conectado no sensor, por que você não bate direto no sensor e tal? E aí foi o cara me falou, então, você não pode fazer isso porque a IoT tem que ser com mensageria, tem que ser com publish e subscribe, e eu fiquei, por quê? Então vamos lá, por que a IoT com MQTT? O MQTT, ele permite que a transmissão rápida de mensagens, ele é real time, então toda vez que uma coisa acontece, ele vai publicar um evento e quem precisa saber desse evento vai saber. Ele tem baixo uso de rede, os pacotes do MQTT são muito menores que um pacote HTTP, justamente porque ele tem bem menos camadas do que o HTTP. Ele economiza bateria nos dispositivos conectados, porque se o pacote é menor e ele usa menos rede, ele faz menos operações, então ele faz menos coisas para transmitir um pacote, e tudo isso é show de bola para o IoT. E por que não usar o HTTP? Vamos lá, o HTTP ele usa pacotes de dados maiores, ele fica abrindo e fechando o canal, então cada request HTTP é uma nova negociação, um novo handshake TLS que você tem que fazer. Se você usar HTTP 2 já não é exatamente assim, mas ainda assim, no final de uma request, ele vai fechar o canal, porque ele não é um socket. Demanda uma resposta imediata do dispositivo, e esse aqui é um ponto muito principal, um ponto muito chave em entender por que MQTT e IoT, mas ele demanda uma resposta imediata, então a hora que eu bater na minha API, o meu cliente não vai fazer mais nada da vida dele até a minha API responder. Então a API precisa receber aquela mensagem, processar aquela mensagem e devolver na hora. Maior consumo de bateria porque ele fica abrindo e fechando conexão, ele tem pacotes maiores, etc. Logo ele consome mais do dispositivo que está trafegando esses dados. Por exemplo, HTTP, vamos lá. O exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo muito simples, é parecido com esse da porta, só que é um sensor de temperatura. Vamos supor que você tem, sei lá, uma estufa na sua casa e você quer controlar. O exemplo que tem no Garou. A galera faz cerveja lá. Então, eles têm uma geladeira, e essa geladeira precisa ter a temperatura muito bem controlada o tempo inteiro e de acordo com o momento do processo e etc. Então, eles têm nessa geladeira duas coisas. Eles têm um termostato e eles têm um termômetro, certo? Esse termômetro, que é nada mais que um sensor de temperatura, ele precisa ficar o tempo inteiro medindo a temperatura, e quando ela informar, ele precisa avisar o sistema para que o sistema ajuste o termostato, certo? Agora vamos ver um exemplo com HTTP de como o sistema leria a temperatura desse sensor.
Então, tem lá o computador cliente, né, que está consumindo, que no caso pode ser um Raspberry Pi, que precisa saber qual a temperatura, para saber se ele precisa ajustar a temperatura. E ele manda uma requisição para o ESP256, ou para qualquer outro dispositivo que esteja lá conectado com o sensor de temperatura. E o ESP256 responde, o sensor está detectando 25 graus. Beleza? Até aí, tudo bem, problema nenhum, vai funcionar show. Agora, vamos supor que você tem mais um cliente consumindo isso aí. Então, agora, porque, sei lá, esse cara aqui ele só fica logando essa temperatura e esse cara é quem vai ajustar de verdade. E aí você tem os dois, cada um vai mandar uma requisição, me passa os dados, e o sensor vai responder para os dois, tá 25 graus. E a hora que eu tenho isso aqui? Eu tenho um sensor e eu tenho milhões de dispositivos e eu preciso que esses milhões de dispositivos consigam ler os dados do sensor em tempo real. Se você pegar essa parada toda aqui e cada um bater uma request nesse SP ao mesmo tempo, ele vai morrer. E eu acho que é capaz do bagulho até fritar, porque eu acho que, enfim. Vamos lá, o MQTT, e na verdade eu estou usando o MQTT aqui, mas seria qualquer protocolo de mensageria. A questão é que, como o MQTT é muito leve, muito pequeno e muito eficiente com energia, a galera usa MQTT na parada toda em IoT, mas eu vou falar de um outro protocolo que tem também. Com o MQTT, já vou partir do exemplo avançado. O que acontece? Ao invés de eu ter todo mundo batendo request aqui no sensor de temperatura, toda vez que o ESP estiver pronto para fazer uma medição nova, ele vai lá, lê a temperatura e publica na fila. A temperatura é tanto. E aí, beleza. Toda essa galera que está interessada em saber da temperatura vai lá e dá um subscribe. Então, a gente falou aqui hoje de publish subscribe e outros patterns parecidos, e é isso que acontece aqui. A diferença é que a mensageria permite que o dispositivo IoT processe só o que ele precisa. Então, esse cara ele não precisa ficar atendendo requisição de quem vem de fora. Vamos supor que alguém bata uma requisição numa rota que não existe dele. Só isso já é um processamento desnecessário que com isso aqui você não tem. A segunda coisa é que ele manda as mensagens no tempo dele. Então, se ele não está pronto para ler o sensor, ele simplesmente não lê o sensor e simplesmente não faz nada. Ele não gasta bateria, ele não gasta energia, enfim. E aí, todo mundo que está interessado em receber, recebe aqui. E a questão também é que, assim, eu não consigo ter, até consigo, mas é inviável eu ter 250 ESP256, cada um conectado num sensor, tudo na mesma geladeira, para eu poder atender meus 250 clientes. Agora, se eu precisar ter 250 brokers, eu consigo muito mais facilmente, certo? Então, a questão é que o MQTT, a mensageria, permite que o IoT escale. O IoT, que é uma coisa, pela própria natureza, é difícil de escalar, porque você está lidando com hardware e coisas que são muito limitadas, né? Então, escalar isso se torna difícil e a mensageria torna isso possível. Lado a lado, então, os clientes... Era para ter escrito, né, o nome do protocolo, mas beleza. Então, com HTTP, todo mundo se comunica direto com o dispositivo, enquanto que no MQTT, todo mundo se comunica com o broker. No HTTP, você tem a request response, então isso apesar de ser tecnicamente assíncrono, é blocking, então você não consegue continuar fazendo nada até que você tenha aquela response. E no MQTT, ou na mensageria, você tem o publish subscribe. Os dispositivos IoT precisam estar sempre prontos para receber comunicação. Isso é um problema, porque às vezes o dispositivo, por exemplo, ele não terminou de conectar com o sensor, ele não está conectado na rede ainda, etc. Então, suas requests vão falhar, e você vai ter que ficar gerenciando isso e tudo mais. Ao passo que, com mensageria ou no MQTT, o dispositivo que decide quando ele está pronto para receber uma conexão. Aqui embaixo, maior consumo de energia versus baixo consumo de energia por aqueles motivos que eu já expliquei. O processamento é menor, o pacote de dados é menor, ele usa um canal só. E é isso, essas são as referências. Eu espero que tenha dado para entender aí, eu falei meio rapidão. E se vocês quiserem escanear, o QR Code leva para essa palestra, e aí todas as paradas que eu mostrei na tela são clicáveis. E é isso aí.